Deus sempre se preocupou com a forma de adoração praticada pela nação de Israel, pois a idolatria era algo muito comum entre aquelas nações, entre aqueles povos. Certo dia, Deus chamou a Moisés e lhe falou face a face no Monte Horebe, dando a ele instruções, mandamentos e estatutos para que Moisés ensinasse a todo o povo. Coube então a Moisés a responsabilidade de instruir a nação de Israel nas diversas áreas, inclusive no que diz respeito à adoração a Deus. Para que essa adoração ela fosse agradável a Deus. Alguém pode pensar que foi fácil essa missão dada por Deus a Moisés, mas não foi. Foi uma missão árdua e uma missão difícil. Lembra o que aconteceu quando Moisés desceu do Monte Horebe juntamente com Josué? O que aconteceu ao chegar lá embaixo, na planície? Todo o povo estava comendo e bebendo e adorando um bezerro de ouro. Que decepção para Moisés! Que decepção para Deus! Moisés havia passado 40 dias na presença de Deus, havia subido aquele monte, se esforçado, descido do monte, e agora encontra aquele povo lá idolatrando, praticando a idolatria, algo abominável a Deus, algo que Deus detestava. Eu acho que o povo, ao passar os 40 dias, pensou: esse Moisés não volta mais, deve ter morrido. E pressionou a Arão para que ele fabricasse aquele Deus, para que esse Deus fosse à frente deles e dando vitórias. Naquele dia, irmãos, morreram 3.000 homens, pois eles haviam cometido um grande pecado perante Deus, contra Deus. Esse episódio ele não ficou preso no tempo, porque depois Mateus diz, no capítulo 15, versículo 8, escreve que Jesus falou: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens. Essas mesmas palavras o profeta Isaías já havia falado 700 anos antes. Então, esse pecado, essa idolatria, essa adoração falsa, já acontecia há muitos e muitos anos. Será também que nós podemos agir de forma equivocada e desagradar a Deus com a nossa adoração? Qual é a adoração que não agrada a Deus? Que tipo de adoração Deus se agrada? Certa vez Jesus, saindo da Judéia, ele desejou ir para a Galiléia. Ele atravessou a província de Samaria e chegou numa cidade chamada Sicar. E lá se deu aquele encontro tão famoso com a mulher samaritana. Tremenda meio-dia, sol quentíssimo, Jesus sentou àquele poço e aquela mulher veio. E ele pediu água para aquela mulher. E ela estranhou por quê? Porque Jesus era um judeu, ela era uma samaritana. E os judeus tinham uma certa intriga com os samaritanos. Mas conversa vai, conversa vem, com certeza eles tiveram um bom diálogo. E Jesus, num certo momento, falou da intimidade dessa mulher, falou da vida pessoal dela, mandou que ela chamasse o marido dela. E ela falou: olha, eu não tenho marido. Jesus falou: olha, tu falastes bem, porque esse que agora está contigo não é teu marido.
Aquela mulher com certeza percebeu que Jesus não era uma pessoa comum, possuía algo diferente, mas ela se sentindo invadida na sua privacidade, ela desviou o foco da conversa e levou para a parte da religião. Abra em João capítulo 4, irmãos, por favor, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 19. Vejam a afirmação dessa mulher para Jesus. João 4, 19. Senhor, disse-lhe a mulher: veja que tu és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte. Vós, judeus, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas chegará um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Jesus afirma, irmãos, que nem naquele monte e nem em Jerusalém seria o local ideal de adoração. E eu acredito, isso é pensamento meu, que quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em nós, Jesus estava projetando que esse local de adoração era irrelevante, porque o Espírito Santo passaria a habitar em nós. Nós seríamos morada, templo do Espírito Santo. Talvez você não perceba, irmãos, mas adoramos a Deus de várias formas, diversas maneiras. Quando falamos para os nossos filhos, para dormirem cedo, para sairmos sem contratempo no domingo, nós estamos iniciando a nossa adoração ao nosso Deus. Quando chegamos nesse local para cumprimentar os visitantes e encorajar os irmãos, nós estamos adorando a Deus. Quando vocês pais pegam seus filhos e levam para a escola dominical, vocês estão adorando a Deus e ensinando os seus filhos a adorarem a Deus. Sirvamos a Deus, irmãos, com os nossos dons. Sirva a Deus com o seu dom. No dia 10 de novembro, nós estamos programando uma feira de ministérios. E por quê? Qual a razão dessa feira de ministérios? Nós percebemos que apenas 24% da congregação serve em alguma área, serve em algum ministério. Isso nos preocupou, e isso é preocupante, irmãos, para nós, para a liderança da igreja, para os presbíteros, porque nós temos mais de 70% de pessoas sem servir a igreja, sem dar os seus dons, sem servir os irmãos com seus dons. E a nossa visão, como líder da igreja, como pessoas que se preocupam com a vida espiritual da congregação, é fazer com que a igreja perceba isso, irmãos, e você venha e se engaje com os outros, que nós possamos ter em 2014, no próximo ano, pessoas e mais pessoas servindo a Deus com seus dons. Lembre-se, nós somos um corpo e somos membros desse corpo. Eu já falei isso aqui numa pregação. Se o meu pé direito achar que não faz parte do corpo, ele não vai ajudar o esquerdo. O que vai acontecer? O esquerdo vai ter que arrastar todo o corpo, o peso maior numa só perna. Irmãos, vocês são importantes. Todos nós temos dons
nós podemos servir a igreja, até passando um pano nas cadeiras. Um dos presbíteros estava lá atrás, passando pano nas cadeiras, certo? Ele estava prestando um serviço, porque alguém deixou de fazer. Nós podemos adorar a Deus, irmãos. Vocês podem adorar a Deus. E eu vou dizer algo para vocês nessa manhã. A sua adoração, a nossa adoração tem poder. A nossa adoração tem poder. Abram o livro de Atos, capítulo 16, por favor. Atos, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 23. Paulo e Silas estavam sofrendo uma perseguição porque havia retirado o demônio de uma jovem adivinhadora. Veja o que acontece para eles. Atos 16, vamos ler a partir do versículo 23. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O carcereiro, recebendo tal ordem, levou Paulo e Silas para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, a atitude de Paulo e Silas fez a diferença. Com certeza, aquele carcereiro estava acostumado a ver outro tipo de pessoas. Pessoas com comportamento de ódio, raiva, pessoas que choravam ao entrar naquela prisão, pessoas que falavam palavrões ao serem aprisionados naquele local. Porém, Paulo e Silas oravam e entoavam louvores a Deus. Com certeza, aquela adoração fez com que o carcereiro e a sua família conhecessem quem era Jesus. E após ouvirem a pregação do Evangelho, após serem anunciadas as boas novas para eles, todos eles foram batizados em nome de Jesus. Irmãos, o que fazemos? O que fazemos quando a situação aperta, quando as dificuldades aparecem, quando as dificuldades nos cercam e querem nos sufocar? Qual é a nossa atitude, irmãos? Nós começamos a lamentar, nós começamos a reclamar, ficamos de mau humor, ou nós fazemos como diz aquela letra daquele cântico: se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Qual é a sua atitude? Qual é a minha atitude? Eu falei que a adoração tem poder, e tem mesmo, irmãos. Uma irmã, a semana passada, me falou, ela me testemunhou algo que eu não sabia. Essa irmã tem um cântico que marca a vida dela. É aquele cântico que diz: é bastante para mim a tua graça. Por quê? Essa irmã falou para mim e para outras pessoas que ela possuía as suas mãos toda cortada. É como se houvessem passado uma faca na sua mão e feito cortes, um ao lado do outro. Aquela irmã sofria com aquela enfermidade. Aquela irmã tinha vergonha de fazer um bolo, de fazer um suco para uma visita. Mas aquela irmã, nos momentos de adoração a Deus, com aquele cântico, ela confiou em Jesus Cristo
ela depositou em Deus a sua confiança, que Ele poderia sarar as suas mãos. E foi isso que aconteceu. Aquela irmã, ela foi sarada daqueles cortes, daquela coisa feia que lhe envergonhava. E eu creio, irmãos, eu creio que no momento que nós adoramos a Deus, essa adoração, esse louvor tem poder e pode transformar vidas, como fez com a vida do carcereiro e da sua família. Portanto, irmãos, é importante que quando você chega aqui, quando nós chegamos aqui, nós possamos nos derramar na presença de Deus. Eu fico triste, eu não sei do coração de cada um, com certeza, Deus sabe, mas eu fico triste quando o irmão está simplesmente, a igreja toda adorando, louvando a Deus, e o irmão está de lábios cerrados, triste. Eu não sei o que passa no coração daquela pessoa, daquele irmão naquela hora, mas para mim é triste, né? Paulo e Silas, eles não se desesperaram, eles não perderam a fé, eles não perderam a confiança, mas louvaram a Deus com fé, e com certeza um animava ao outro. Irmãos, imagine vocês, Paulo e Silas, eles não estavam simplesmente na cadeia, eles estavam no local, no subsolo, um local escuro, úmido, um local deplorável, angustiante. O texto diz que eles estavam presos pelos pés, por grilhões. Imagine o que essas pessoas estavam sentindo, o que alguém poderia sentir nesse momento. Mas eles não se desesperaram. Com certeza um animava ao outro. Eu tiro uma lição desse texto para mim. Eu espero que a igreja também possa aprender essa lição. Irmãos, é muito importante nós desenvolvermos laços de amizade entre nós. Nós procurarmos conhecer melhor uns aos outros. Irmãos, é na igreja que nós aprendemos a valorizar, é na igreja que nós amadurecemos, é na igreja que nós somos trabalhados, o nosso ser, o nosso interior. Eu me lembro de várias situações nesses 24 anos de igreja. Eu espero que o filho e o Gonçalo não fiquem com raiva aqui. O Gonçalo não está, o filho talvez esteja aqui nesse momento, não sei. Mas eu me lembro entre vários momentos que tive com vários irmãos dessa congregação, eu me lembro de um. Eu morava ali na Borges de Melo, uma das casas da base, e um dia nós convidamos o Gonçalo e o filho para irem lá em casa, fazer uma visita a gente. Eu creio que eles eram solteiros ainda, eles não eram casados. E na minha casa, na nossa casa, tinha 2 pés de mangueira, que botavam muita manga, era muita manga mesmo, todo dia. E naquele dia, Solange fez um baião de 2, tão famoso baião de 2. Eu sabia que os 2 tinham uma fama de comelão, eles comiam muito, não sei se ainda continuam. O que eu pensei? Eu vou colocar uma estratégia aqui para eles. Eu peguei um balde de manga cheio antes do almoço e dei para eles chuparem a manga. E eles detonaram o balde inteiro de manga. Aí eu, opa, tá tranquilo agora. O almoço vai dar para todo mundo. Irmãos, eu me enganei. Os irmãos detonaram o baião também, irmãos. Se tivesse mais, teriam comido mais ainda. Daí a fama deles 2, mas isso foi coisa do passado. Mas o que eu quero mostrar com isso, irmãos? Eu só pude amadurecer, eu só pude conhecer mais o filho, o Gonçalo, e aqueles outros que têm um contato, muitos de vocês, porque eu me deixei aproximar deles, eu me aproximei deles. E isso é importante, irmãos, nós não podemos esquecer isso. Defeitos
eu vou ter e vocês também vão ter. Sempre. Nós estamos em contínuo aperfeiçoamento, sendo aperfeiçoados continuamente. Nós ainda não somos o que Deus deseja de nós. Portanto, irmãos, nós não podemos colocar isso como empecilho. Ou seja, eu não vou me aproximar do Danilo, porque eu vejo nele isso e aquilo negativo. Eu não quero amizade com ele. Está errado, irmãos. Está errado. Nós devemos amar uns aos outros e procurar cada vez mais nos aproximar uns dos outros, para viver essa comunhão. Eu me lembrei agora de um fato que aconteceu. Jesus era Deus, era o próprio Deus. Ele conhecia o que se passava na mente e no coração das pessoas. Vocês imaginem se Jesus pensasse como eu, o que ele diria para Pedro? Pedro, cai fora, você é um traidor, você vai me trair, de maneira alguma eu quero você nesse grupo, não quero, eu não quero você. O que ele teria falado para Tiago e para João, dois irmãos que queriam o poder, um queria estar à direita de Jesus e outro à esquerda de Jesus. Já pensou, irmãos? Jesus, sendo Deus, ele se aproximou dos apóstolos, dos discípulos. Ele amou cada um com suas imperfeições, com seus erros. E veja o que aconteceu. A igreja está aqui. Nós estamos espalhados pelo mundo inteiro, porque Jesus teve amizade com aqueles homens, porque Jesus se aproximou dos apóstolos. Irmãos, onde estão as suas amizades? As suas amizades estão aqui ou estão lá fora? Pensem nisso. Estamos valorizando a igreja ou o mundo lá fora? Aonde nós encontraremos amigos mais fiéis, se não dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo? Mais uma vez, ninguém é perfeito e nunca seremos. Irmãos, se no final da pregação eu conseguir passar para vocês que adorar a Deus é o princípio e o fim de todos os propósitos que temos trabalhado, eu fico feliz, eu fico contente. Porque assim, irmãos, a igreja, colocando evangelismo, comunhão, formação, ministração e adoração a serviço de Deus, para adorar a Deus, para glorificar esse Deus, com certeza nós iremos crescer, nós iremos amadurecer, e com certeza o nosso louvor será agradável a Deus. Pensem nisso. E mais um chamado: vamos participar da feira de ministério, irmãos. Olhe para cada instante, veja onde o seu coração lhe manda, veja onde você pode servir a igreja com seus dons. Todos nós temos dons. Lembra? Jesus um dia virá e ele vai requerer de cada um de nós os dons que foram entregues a cada um. O que nós vamos devolver a Jesus? O que eu vou dar a Deus? Pensem nisso. Para finalizar, Deus ainda hoje busca verdadeiros adoradores, e Ele está atento à minha adoração, à nossa adoração. Nós não podemos esquecer essa verdade. Os samaritanos, eles achavam estar fazendo a coisa certa, a coisa correta, porém eles estavam equivocados. Embora adorassem o mesmo Deus do povo judeu, eles possuíam o conhecimento limitado, incompleto. Por quê? Porque eles só adotaram o Pentateuco, os 5 primeiros livros
do Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Portanto, eles não tinham conhecimento da realidade de Jesus por completo, pois eles desprezavam o restante das Escrituras. Eles não viviam o restante das Escrituras. Irmãos, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos continuar seguindo as instruções da Bíblia, que é a palavra de Deus. Se alguém aqui já comprou um carro novo, eu nunca comprei, zerado, mas com certeza algum de vocês já compraram, já tiveram esse prazer. Quando você compra um veículo, um automóvel, junto com o veículo vem um manual. E para que serve o manual? Para instruir, para mostrar como funcionam os acessórios, as várias partes daquele automóvel. Raquel, você se tornou uma nova criatura, você foi batizada, você agora é uma cristã, e o seu manual, o nosso manual, é a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que vai nos mostrar o que fazer, é ela que vai nos dizer como nos conduzir perante o nosso Deus, como tratar os nossos irmãos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Irmãos, eu espero que hoje seja um marco, mais uma vez, no quesito da adoração, no propósito da adoração. Que todos nós possamos, nessas 10 semanas, nos esforçar para aprender e praticar a verdadeira adoração ao nosso Deus.